Antes de começarmos mais um capítulo da nossa jornada pela história completa da Bíblia, deixe o seu like, inscreva-se no canal Deus Se Há e ative as notificações para acompanhar os próximos episódios desta série. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Se Deus escolhesse alguém improvável para realizar uma grande missão, você acreditaria que essa pessoa poderia mudar a história? Escreva sua resposta nos comentários, porque a história de hoje é justamente sobre pessoas que ninguém esperava que se tornassem heróis. Quando Josué morreu, Israel entrou em uma das fases mais turbulentas de toda a sua história. Durante muitos anos, o povo havia contado com líderes fortes para guiá-lo. Primeiro Moisés, depois Josué. Ambos haviam conduzido a nação em momentos decisivos, ajudando Israel a atravessar desafios gigantescos e a estabelecer-se na terra prometida. Mas agora a situação era diferente. Não existia um rei governando a nação. Não existia um líder único responsável por todas as tribos. Cada região começou a viver de forma relativamente independente, tomando suas próprias decisões e enfrentando seus próprios problemas. Inicialmente isso não parecia um grande risco. Afinal, a terra havia sido conquistada e as principais ameaças pareciam controladas. Mas aos poucos algo começou a mudar. As novas gerações não haviam vivido os acontecimentos do Egito. Não atravessaram o Mar Vermelho. Não caminharam pelo deserto. Não testemunharam a queda das muralhas de Jericó. Com o passar do tempo, muitas pessoas começaram a se afastar dos ensinamentos que haviam sido transmitidos por seus pais e avós. Foi então que surgiu um padrão que se repetiria diversas vezes durante esse período da história. Primeiro, o povo se afastava de Deus. Depois surgiam conflitos, crises e invasões de povos inimigos. Em meio ao sofrimento, Israel clamava por ajuda. Então Deus levantava alguém inesperado para libertar a nação. Após um período de paz, tudo recomeçava novamente. Esse ciclo se repetiu inúmeras vezes ao longo de aproximadamente 300 anos. Foi por isso que esse período recebeu um nome especial na Bíblia, a Era dos Juízes. Mas quando ouvimos a palavra juiz, não devemos imaginar alguém apenas responsável por resolver disputas em um tribunal. Os juízes de Israel eram líderes escolhidos para conduzir o povo durante momentos de crise. Alguns eram guerreiros. Outros eram estrategistas. Alguns eram homens simples do campo. Outros possuíam habilidades extraordinárias. Cada um deles surgiu em circunstâncias diferentes, mas todos tinham algo em comum. Foram chamados para cumprir uma missão quando a situação parecia impossível. E talvez o mais interessante seja que muitos desses líderes não tinham aparência de heróis. Alguns eram considerados fracos. Outros eram desacreditados. Alguns tinham medo. Outros enfrentavam problemas pessoais. Mesmo assim, Deus os utilizou para transformar a história. Entre todos os juízes que surgiram nesse período, 3 nomes se destacariam de forma especial. Uma mulher que liderou Israel em um momento de grande perigo. Um homem que começou sua jornada escondido e se tornou um dos maiores líderes militares da nação. E um guerreiro de força extraordinária cuja história continua sendo contada até os dias de hoje. Seus nomes eram Débora, Gideão e Sansão. Mas antes de conhecermos suas histórias, precisamos entender o cenário em que eles viveram. Porque os desafios que enfrentaram ajudaram a moldar um dos períodos mais dramáticos e fascinantes de toda a narrativa bíblica. E tudo começou quando Israel passou a enfrentar uma ameaça que parecia impossível de derrotar. Com o passar dos anos, o ciclo de afastamento e arrependimento continuava se repetindo em Israel. Sempre que o povo desfrutava de um período de paz, muitos acabavam esquecendo as lições aprendidas nas dificuldades. Aos poucos, práticas e costumes dos povos vizinhos começavam a influenciar a nação. E, como havia acontecido tantas vezes antes, as consequências não demoravam a aparecer. Foi durante um desses períodos de crise que surgiu uma das personagens mais extraordinárias de toda a Bíblia. Diferente da maioria dos líderes da época, ela não era uma guerreira famosa nem uma comandante militar. Seu nome era Débora. Ela era conhecida por sua sabedoria, sua capacidade de aconselhamento e por ser reconhecida como profetisa. Pessoas de diversas regiões procuravam sua orientação para resolver conflitos e buscar direção para suas vidas. Naquele tempo, Israel enfrentava uma situação extremamente difícil. Um poderoso rei cananeu chamado Jabim dominava a região através de seu comandante militar, Sísera. Durante anos, o povo viveu sob constante pressão. Os exércitos inimigos possuíam centenas de carros de guerra, considerados uma das armas mais avançadas da época. Diante daquele poder militar, muitos israelitas acreditavam que uma libertação era praticamente impossível. Foi então que Débora recebeu uma mensagem que mudaria o rumo da história. Ela convocou um homem chamado Baraque e transmitiu uma missão surpreendente. Deus estava chamando Israel para enfrentar o exército de Sísera. Baraque deveria reunir guerreiros das tribos e liderar um confronto contra forças muito superiores. Humanamente falando, a proposta parecia arriscada demais. Os israelitas não possuíam a mesma estrutura militar de seus adversários. Não tinham carros de guerra comparáveis aos dos cananeus. Não tinham a vantagem tecnológica que seus inimigos possuíam. Mas a mensagem transmitida por Débora não estava baseada em cálculos militares. Ela estava baseada na confiança de que Deus continuava conduzindo a história. Baraque ouviu atentamente aquelas palavras, mas demonstrou insegurança. Ele respondeu que aceitaria liderar a missão apenas se Débora fosse junto. Sua reação revela algo muito humano. Mesmo quando acreditamos que estamos seguindo o caminho correto, muitas vezes sentimos medo diante dos desafios que temos pela frente. A presença de alguém que inspira confiança pode fazer toda a diferença. Débora aceitou acompanhá-lo. E assim começou uma das campanhas mais inesperadas da Era dos Juízes. Enquanto os guerreiros israelitas se reuniam, Sísera preparava suas tropas confiando em sua superioridade militar. Seus carros de guerra representavam uma enorme vantagem em campo aberto. Tudo indicava que aquela batalha terminaria com mais uma derrota para Israel.
Mas os acontecimentos que se seguiram provariam que a história nem sempre é escrita pelos exércitos mais fortes. Quando o confronto começou, circunstâncias inesperadas alteraram completamente o cenário. As condições do terreno tornaram-se desfavoráveis para os carros de guerra cananeus. Aquilo que deveria ser uma vantagem estratégica começou a se transformar em um problema. Os soldados israelitas avançaram e, pouco a pouco, o exército de Sísera começou a perder o controle da situação. O comandante inimigo percebeu que a batalha estava perdida e abandonou seu carro de guerra para fugir a pé. Enquanto isso, seus soldados eram derrotados. Aquela vitória trouxe um enorme alívio para Israel e marcou o início de um período de paz depois de anos de opressão. Mas a história de Sísera ainda não havia terminado. Durante sua fuga, ele procurou abrigo acreditando ter encontrado um lugar seguro. No entanto, os acontecimentos tomariam um rumo completamente inesperado. O homem que durante anos aterrorizou Israel não imaginava que seu destino seria decidido de uma forma que ninguém poderia prever. A vitória liderada por Débora e Baraque tornou-se um marco importante na história da nação. Mais do que uma conquista militar, ela mostrou que Deus podia utilizar pessoas improváveis para realizar feitos extraordinários. Em uma época dominada por guerreiros e reis, uma mulher tornou-se a principal voz de liderança espiritual e estratégica de Israel. Sua história atravessou séculos como um exemplo de coragem, sabedoria e confiança. Durante muitos anos após aquela vitória, a paz voltou à região. As famílias reconstruíram suas vidas. Os campos voltaram a ser cultivados. O comércio se fortaleceu. E parecia que Israel finalmente havia encontrado estabilidade. Mas, como aconteceria tantas vezes durante a era dos juízes, a tranquilidade não duraria para sempre. Com o passar das gerações, antigos erros começaram a reaparecer. Mais uma vez, o povo se afastou dos princípios que havia aprendido. E mais uma vez uma nova ameaça surgiu no horizonte. Desta vez, os responsáveis pelo sofrimento de Israel seriam os midianitas, um povo que realizava ataques constantes, destruía plantações e deixava comunidades inteiras sem recursos para sobreviver. Foi nesse contexto que Deus escolheu um homem muito diferente dos heróis que normalmente imaginamos. Um homem que não se via como líder. Um homem que acreditava ser pequeno demais para cumprir uma missão importante. Seu nome era Gideão. E sua história mostraria que grandes transformações podem começar através de pessoas que inicialmente não acreditam em seu próprio potencial. Os anos de paz conquistados após a vitória de Débora não duraram para sempre. Com o passar do tempo, Israel voltou a enfrentar um problema que já havia aparecido diversas vezes ao longo de sua história. À medida que as gerações mudavam, muitas pessoas se afastavam dos ensinamentos que haviam recebido. Pouco a pouco, a confiança em Deus era substituída pela autossuficiência e os mesmos erros do passado começavam a se repetir. Foi nesse cenário que surgiu uma nova ameaça. Desta vez, os inimigos não estavam interessados apenas em conquistar território. Os midianitas desenvolveram uma estratégia diferente. Todos os anos, quando os israelitas cultivavam seus campos e se preparavam para a colheita, grupos inimigos invadiam a região. Eles levavam animais, destruíam plantações e deixavam para trás comunidades inteiras sem recursos para sobreviver. Era como se meses de trabalho fossem apagados em poucos dias. A situação tornou-se tão difícil que muitas famílias passaram a se esconder em cavernas e regiões montanhosas. O medo dominava a vida cotidiana. Trabalhar na terra já não era motivo de esperança, porque ninguém sabia se conseguiria aproveitar o fruto de seu próprio esforço. A cada ano, a pobreza aumentava e a sensação de impotência se espalhava por todo o país. Foi nesse período sombrio que encontramos um homem chamado Gideão. Curiosamente, sua história não começa em um campo de batalha, nem diante de uma multidão. Ela começa em um lugar simples, longe dos olhares das pessoas. Gideão estava trabalhando escondido, tentando proteger parte da produção de sua família dos invasores. Ele não parecia um guerreiro, não parecia um líder, e certamente não se via como alguém destinado a mudar o destino de uma nação. Mas a história de Gideão nos lembra que Deus muitas vezes enxerga nas pessoas algo que elas mesmas ainda não conseguem ver. Enquanto realizava suas tarefas, Gideão recebeu uma visita inesperada. A mensagem que ouviu parecia impossível de acreditar. Ele foi chamado de homem valente e recebeu uma missão extraordinária: libertar Israel da opressão dos midianitas. A reação de Gideão foi exatamente a que muitas pessoas teriam naquela situação. Ele começou a apresentar razões pelas quais não era a pessoa certa para aquela tarefa. Disse que sua família não era importante. Argumentou que não possuía posição de destaque. Tentou explicar por que alguém mais qualificado deveria ser escolhido. No fundo, Gideão estava olhando para suas limitações, mas Deus estava olhando para seu potencial. Essa é uma das lições mais marcantes de sua história. Muitas vezes avaliamos nossas possibilidades apenas com base no que somos capazes de fazer sozinhos. Deus, porém, enxerga possibilidades que vão muito além daquilo que conseguimos imaginar. Mesmo assim, Gideão continuava inseguro. Ele queria ter certeza de que realmente estava seguindo a direção correta. Por isso buscou confirmações. Entre os episódios mais conhecidos de sua trajetória está o famoso teste envolvendo um velo de lã. Gideão apresentou seus questionamentos diante de Deus e procurou sinais que fortalecessem sua confiança antes de avançar. Quando finalmente aceitou sua missão, um novo desafio surgiu. Era hora de reunir um exército. Mensageiros foram enviados por diversas regiões, e milhares de homens responderam ao chamado. Aos olhos humanos, aquilo parecia um excelente começo. Afinal, quanto maior o exército, maiores as chances de vitória. Pelo menos era isso que todos imaginavam. Mas então aconteceu algo surpreendente. Deus declarou que o número de soldados era grande demais. A afirmação parecia não fazer sentido.
Israel enfrentaria um inimigo numeroso, experiente e acostumado à guerra. Reduzir o tamanho do exército parecia aumentar ainda mais as dificuldades. Mesmo assim, Gideão obedeceu. Primeiro, aqueles que estavam com medo receberam permissão para voltar para casa. Milhares partiram imediatamente. O exército ficou muito menor, mas a redução ainda não havia terminado. Em seguida, um novo processo de seleção foi realizado. Ao final dele, restaram apenas 300 homens. 300 contra uma força inimiga que parecia incontável. Humanamente falando, a situação era absurda. Nenhum estrategista militar recomendaria entrar em uma batalha tão desigual. Nenhum comandante escolheria enfrentar um enorme exército com apenas 300 soldados. Mas era justamente esse o ponto. A vitória que estava por vir não seria atribuída à superioridade numérica nem ao poder militar. Naquela noite, enquanto observava o acampamento inimigo espalhado pelo vale, Gideão provavelmente sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. Diante dele estava uma das missões mais difíceis de toda a era dos juízes. Atrás dele estavam 300 homens confiando em sua liderança. E à sua frente estava um desafio que parecia impossível. O que ele ainda não sabia era que estava prestes a participar de uma das vitórias mais impressionantes de toda a história bíblica. Uma vitória que provaria que, às vezes, os maiores resultados não surgem da força dos recursos disponíveis, mas da coragem de confiar quando tudo parece improvável. Quando a noite caiu sobre o vale onde os midianitas estavam acampados, Gideão observou a imensidão do exército inimigo espalhado diante dele. As tendas se estendiam por toda a região, formando um cenário impressionante. Aos olhos humanos, a batalha parecia decidida antes mesmo de começar. De um lado estavam milhares de guerreiros experientes, acostumados a invadir territórios e impor sua força. Do outro, apenas 300 homens. A diferença era tão grande que qualquer observador acreditaria que Israel não tinha a menor chance de vitória. Mas aquela não seria uma batalha comum. Antes do confronto, Gideão recebeu mais um incentivo. Durante a noite, aproximou-se silenciosamente do acampamento inimigo e ouviu algo inesperado. 2 soldados conversavam sobre um sonho que havia causado inquietação entre eles. Um deles acreditava que o sonho indicava a derrota dos midianitas diante de Israel. Ao ouvir aquelas palavras, Gideão percebeu que o medo já estava começando a se espalhar entre seus adversários. Antes mesmo da batalha começar, a confiança dos inimigos já estava sendo abalada. Fortalecido por aquilo que ouviu, Gideão retornou ao seu pequeno exército. Então revelou a estratégia que seria utilizada. E mais uma vez, ela parecia diferente de tudo que se esperava em uma guerra. Os 300 homens foram divididos em grupos. Cada um recebeu uma trombeta e uma tocha escondida dentro de um recipiente. Não receberam armas sofisticadas. Não receberam equipamentos especiais. Receberam apenas instrumentos simples que, naquele momento, pareciam insuficientes para enfrentar uma força tão numerosa a ponto quando a madrugada se aproximava, os grupos se posicionaram ao redor do acampamento inimigo. O silêncio dominava a região. Os soldados midianitas descansavam sem imaginar o que estava prestes a acontecer. Então, no momento combinado, tudo mudou. As trombetas começaram a soar ao mesmo tempo. Os recipientes foram quebrados. As tochas iluminaram a escuridão. E um grande clamor ecoou pelo vale. De repente, os inimigos foram despertados por sons vindo de todas as direções. As luzes espalhadas ao redor do acampamento criavam a impressão de que um enorme exército os havia cercado. A confusão tomou conta do local. Sem entender o que estava acontecendo, muitos soldados começaram a agir de forma desesperada. Em poucos instantes, o medo transformou-se em caos. Os midianitas perderam a organização. A escuridão dificultava a identificação dos aliados. A surpresa aumentava a sensação de pânico. Aquilo que deveria ser uma força poderosa tornou-se uma multidão desorientada tentando compreender uma situação que parecia fugir completamente ao controle. Enquanto isso, Gideão e seus homens permaneciam em suas posições. A estratégia havia funcionado. O que parecia impossível estava acontecendo diante de seus olhos. O exército que durante anos aterrorizou Israel estava sendo derrotado não pela superioridade numérica, mas por uma combinação de coragem, obediência e confiança. A notícia da vitória espalhou-se rapidamente por toda a região. Pela primeira vez em muito tempo, os israelitas sentiram que o domínio dos midianitas estava chegando ao fim. Aqueles que durante anos viveram escondidos começaram a recuperar a esperança. As plantações voltariam a crescer. As famílias poderiam trabalhar sem o mesmo medo constante. Um novo período de estabilidade estava começando. Mas talvez a transformação mais impressionante não tenha acontecido apenas na nação. Ela aconteceu na vida de Gideão. O homem que antes se escondia com medo dos invasores agora era reconhecido como libertador de Israel. Aquele que acreditava ser pequeno demais para cumprir uma missão importante tornou-se um dos líderes mais respeitados de sua geração. Sua história passou a ser lembrada como um exemplo de que grandes realizações podem surgir de pessoas comuns quando elas decidem confiar em algo maior do que seus próprios medos. Depois da vitória, muitos queriam que Gideão assumisse uma posição ainda mais elevada entre o povo. Sua popularidade cresceu rapidamente. Afinal, ele havia conduzido Israel em um dos momentos mais difíceis de sua história recente. No entanto, a própria trajetória de Gideão mostrava que o verdadeiro protagonista daquela vitória não era um homem, mas a ação de Deus conduzindo os acontecimentos. Durante anos, Israel voltou a experimentar um período de paz. Mas, como havia acontecido tantas vezes na Era dos Juízes, o ciclo da história continuaria. Novos desafios surgiriam. Novas gerações cresceriam. E,
Eventualmente, uma nova crise tomaria forma. Dessa vez, porém, surgiria um personagem completamente diferente de todos os líderes que vieram antes dele. Sua história seria marcada por feitos extraordinários, força em comum e decisões que mudariam o rumo de sua própria vida. Entre todos os personagens que surgiram durante a Era dos Juízes, poucos se tornaram tão conhecidos quanto Sansão. Sua história atravessou séculos e continua sendo lembrada por pessoas em todo o mundo. Quando seu nome é mencionado, a primeira imagem que costuma surgir é a de um homem dotado de uma força extraordinária. No entanto, sua trajetória é muito mais complexa do que simplesmente relatos de poder físico. É uma história sobre propósito, escolhas, potencial e consequências. Tudo começou antes mesmo de seu nascimento. Naquele período, Israel enfrentava novamente tempos difíceis. Um novo inimigo havia se tornado uma ameaça constante, os filisteus. Diferente de outros povos que surgiam e desapareciam ao longo dos anos, os filisteus possuíam uma organização militar eficiente, cidades fortificadas e grande influência sobre a região. Durante décadas exerceram domínio sobre os israelitas, limitando sua liberdade e enfraquecendo sua capacidade de reação. Foi nesse cenário que um casal recebeu uma notícia inesperada. Eles não tinham filhos e já haviam perdido as esperanças de formar uma família. Mas então receberam a visita de um mensageiro que anunciou algo extraordinário. Não apenas teria um filho, mas aquela criança teria uma missão especial desde o nascimento. O menino deveria ser consagrado a Deus de maneira única. Sua vida seguiria determinadas orientações específicas e seu papel seria importante para o futuro de Israel. Algum tempo depois, a promessa se cumpriu e nasceu Sansão. Desde cedo ficou evidente que havia algo diferente nele. À medida que crescia, demonstrava uma força incomum. Mas sua história não seria marcada apenas por habilidades extraordinárias. Ela seria marcada também pelas decisões que tomaria ao longo da vida. Enquanto outros juízes lideravam grandes exércitos ou organizavam campanhas militares, Sansão frequentemente atuava sozinho. Seus confrontos contra os filisteus assumiram características muito diferentes das batalhas vistas anteriormente na história de Israel. Em vez de grandes guerras envolvendo milhares de soldados, muitos episódios de sua vida envolveram conflitos pessoais que acabavam produzindo consequências muito maiores. Um dos primeiros acontecimentos marcantes ocorreu quando Sansão encontrou um leão durante uma viagem. O animal representava uma ameaça real, mas ele conseguiu derrotá-lo usando apenas sua própria força. O episódio rapidamente chamou atenção e começou a construir sua reputação entre as pessoas da região. Com o passar dos anos, outros acontecimentos extraordinários aumentaram ainda mais sua fama. Histórias sobre sua força espalharam-se por diferentes cidades. Os filisteus passaram a vê-lo não apenas como um adversário, mas como um problema crescente que precisava ser resolvido. Entretanto, enquanto sua capacidade física impressionava todos ao seu redor, outra característica também começava a se tornar evidente. Sansão frequentemente tomava decisões impulsivas. Muitas vezes agia guiado pelas emoções do momento, sem considerar plenamente as consequências futuras de suas escolhas. Esse comportamento criaria situações que acabariam influenciando profundamente sua trajetória. Mesmo assim, sua presença continuava causando impacto. Em diversas ocasiões enfrentou grupos de inimigos que acreditavam ter vantagem sobre ele, e repetidamente surpreendeu aqueles que tentavam capturá-lo ou derrotá-lo. Cada novo episódio aumentava a tensão entre Sansão e os filisteus, aproximando ambos de um confronto cada vez maior. Com o tempo, os líderes filisteus perceberam que a força daquele homem representava uma ameaça constante. Enquanto ele permanecesse livre, continuaria inspirando resistência entre os israelitas. Era necessário descobrir uma maneira de neutralizá-lo. Mas havia um detalhe que ninguém conhecia completamente. O segredo por trás da força de Sansão estava ligado ao propósito que havia sido estabelecido para sua vida desde antes de seu nascimento. Não se tratava apenas de músculos ou habilidade física. Existia uma dimensão espiritual por trás daquilo que o tornava diferente. E foi justamente esse segredo que os filisteus começaram a tentar descobrir. Sem perceber, Sansão estava caminhando em direção ao capítulo mais conhecido de toda a sua história. Um capítulo envolvendo confiança, traição e uma mulher chamada Dalila. O que começou como uma tentativa dos filisteus de encontrar uma fraqueza acabaria se transformando em um dos relatos mais famosos de toda a Bíblia. E a partir desse momento, a vida de Sansão mudaria para sempre. Seu nome se tornaria conhecido até mesmo entre pessoas que nunca leram a Bíblia. Ele seria lembrado como Sansão. E sua trajetória mostraria que a maior batalha de um ser humano nem sempre acontece contra inimigos externos. Muitas vezes, a luta mais difícil acontece dentro de nós mesmos. A história de Sansão já havia se tornado conhecida em toda a região. Seus feitos eram comentados tanto entre os israelitas quanto entre os filisteus. Para alguns, ele era um símbolo de esperança. Para outros, era uma ameaça que precisava ser eliminada. Quanto mais tempo passava, maior se tornava a preocupação dos líderes filisteus. Eles já haviam tentado diversas formas de derrotá-lo, mas nenhuma havia funcionado. Sua força parecia impossível de superar. Foi então que surgiu uma nova estratégia. Se não conseguiam vencê-lo pela força, talvez pudessem derrotá-lo através da confiança. Nesse contexto entra uma das personagens mais conhecidas de toda a narrativa bíblica, Dalila. Ao contrário dos confrontos anteriores, desta vez o perigo não viria de um campo de batalha. Não surgiria na forma de exércitos ou armas. Ele se aproximaria de maneira silenciosa, através de conversas, relacionamentos e decisões pessoais. E muitas vezes são justamente esses desafios que se tornam os mais difíceis de enfrentar. Os líderes filisteus procuraram Dalila e lhe ofereceram uma recompensa significativa caso ela descobrisse o segredo da força de Sansão. Eles queriam entender o que o tornava tão diferente. Queriam encontrar uma maneira de neutralizá-lo definitivamente.
Dalila então começou a fazer perguntas. Inicialmente, Sansão não revelou a verdade. Em diferentes ocasiões forneceu respostas falsas. Disse que sua força poderia ser retirada de determinadas maneiras, mas todas aquelas informações eram apenas tentativas de despistar quem buscava seu segredo. Cada vez que uma armadilha era preparada, ele conseguia escapar facilmente. Porém, a situação continuou se repetindo. Dia após dia, conversa após conversa, a pressão aumentava. E aqui encontramos uma das partes mais importantes de toda a história de Sansão. Muitas vezes imaginamos que grandes quedas acontecem de forma repentina, mas frequentemente elas começam através de pequenas decisões tomadas ao longo do tempo. Nem sempre o perigo aparece de maneira evidente. Às vezes ele surge lentamente, enfraquecendo nossa capacidade de perceber riscos que antes seriam facilmente identificados. Depois de muita insistência, Sansão acabou revelando aquilo que durante toda a vida havia permanecido em segredo. Ele explicou que sua força estava ligada ao compromisso especial estabelecido desde seu nascimento. Era um símbolo de sua dedicação a Deus e do propósito que carregava desde o início de sua vida. Ao ouvir aquelas palavras, Dalila percebeu que finalmente possuía a informação que os filisteus procuravam. Naquela noite, enquanto Sansão dormia, os acontecimentos começaram a se desenrolar rapidamente. Os inimigos que aguardavam uma oportunidade receberam um sinal esperado. Pela primeira vez em muitos anos, acreditavam que finalmente tinham encontrado uma maneira de derrotar aquele homem que tantas vezes havia escapado de suas armadilhas. Quando Sansão despertou, imaginou que conseguiria se libertar como fizera tantas vezes antes. Mas algo havia mudado. De repente, percebeu que a situação era diferente. Os filisteus conseguiram capturá-lo. A notícia espalhou-se rapidamente. O homem que durante anos parecia invencível agora estava nas mãos de seus inimigos. Para os filisteus, aquilo representava uma grande vitória. Festas foram realizadas. Celebrações aconteceram. Muitos acreditavam que o problema havia sido resolvido para sempre. Enquanto isso, Sansão enfrentava um dos períodos mais difíceis de sua vida. Pela primeira vez, ele teve tempo para refletir sobre tudo o que havia acontecido, sobre suas escolhas, sobre seus erros, sobre o caminho que o havia levado até aquele momento. Mas sua história ainda não havia terminado. Com o passar do tempo, algo começou a acontecer silenciosamente. Seu cabelo voltou a crescer, e junto com esse detalhe aparentemente simples, uma nova oportunidade começava a surgir. Chegou então o dia em que milhares de filisteus se reuniram em um grande templo para celebrar. Líderes importantes estavam presentes. Autoridades ocupavam seus lugares. O ambiente era de confiança e comemoração. Eles acreditavam que haviam vencido definitivamente o homem que tantas vezes os desafiou. Sansão foi levado ao local. Agora já não era visto como um guerreiro temido, mas como alguém derrotado. Muitos zombavam dele. Outros comemoravam sua condição. Parecia o fim da história. Mas foi justamente naquele momento que aconteceu uma das cenas mais marcantes de toda a Bíblia. Sansão fez uma última oração. Não foi uma oração de orgulho. Não foi uma oração de exaltação pessoal. Foi um pedido sincero para que Deus lhe concedesse forças mais uma vez. Então ele foi conduzido até as colunas principais que sustentavam a estrutura do templo. Diante de milhares de pessoas, apoiou suas mãos sobre elas e reuniu todas as suas forças. O que aconteceu em seguida entrou para a história. A estrutura começou a ceder. As colunas se moveram. E todo o edifício desabou. Aquele foi o último ato de uma vida marcada por vitórias extraordinárias, erros significativos e lições profundas. A história de Sansão não é apenas uma narrativa sobre força física. Ela é uma reflexão sobre potencial, responsabilidade e escolhas. Mostra que talentos extraordinários podem ser desperdiçados quando não são acompanhados de sabedoria. Mas também mostra que mesmo após erros graves, ainda é possível encontrar redenção e propósito. Com a morte de Sansão, chegava ao fim mais um capítulo da Era dos Juízes. Mas o desafio de Israel estava longe de terminar. Novas gerações surgiriam. Novos líderes apareceriam. E o povo começaria a sentir cada vez mais a necessidade de uma liderança permanente. Essa necessidade prepararia o caminho para uma transformação histórica que mudaria para sempre o futuro da nação. Em breve surgiria um profeta chamado Samuel. E através dele começaria a história dos reis de Israel. Mas essa já é a próxima etapa da nossa jornada pela história completa da Bíblia. Ao chegarmos ao final deste capítulo da história completa da Bíblia, percebemos que a Era dos Juízes foi muito mais do que uma sequência de batalhas e libertações. Foi um período que revelou tanto as fragilidades quanto a capacidade de superação do povo de Israel. Durante gerações, a nação viveu ciclos repetitivos de prosperidade, afastamento, crise e restauração. Quando tudo parecia estar bem, muitos se esqueciam das lições aprendidas no passado. Quando as dificuldades chegavam, buscavam novamente a ajuda de Deus. E em cada momento de necessidade, surgiam líderes improváveis que mudavam o rumo da história. Débora mostrou que coragem e sabedoria podem surgir onde menos se espera. Em uma época dominada por guerreiros e governantes, ela tornou-se uma referência de liderança e fé, conduzindo Israel em um dos momentos mais delicados de sua história. Gideão provou que as maiores transformações não dependem necessariamente de grandes recursos ou exércitos poderosos.
Sua trajetória ensinou que até mesmo alguém cheio de dúvidas pode realizar feitos extraordinários quando decide confiar em algo maior do que seus próprios medos. Já Sansão deixou uma das histórias mais complexas e humanas de toda a Bíblia. Sua vida mostrou que força sem sabedoria pode levar a grandes erros, mas também revelou que ninguém deve ser definido apenas por suas falhas. Mesmo após decisões equivocadas, seu último ato se tornou parte importante da história de Israel. Mas existe uma lição ainda maior por trás de todas essas narrativas. Durante toda a era dos juízes, Israel enfrentou um problema constante: a ausência de uma liderança unificada e estável. Cada tribo seguia seus próprios caminhos. As decisões eram tomadas localmente. Em muitos momentos, a falta de direção contribuiu para conflitos internos e para a repetição dos mesmos erros. Aos poucos, o povo começou a sentir a necessidade de algo diferente. A nação precisava de alguém capaz de orientar o futuro de Israel de forma mais consistente. Enquanto isso, uma nova geração estava surgindo. Pessoas que não haviam conhecido Josué. Pessoas que ouviram falar sobre Débora, Gideão e Sansão apenas através das histórias contadas por seus pais e avós. E entre essas novas gerações surgiria um menino que seria preparado desde a infância para desempenhar um papel fundamental na história bíblica. Seu nome era Samuel. Através dele, Israel entraria em uma nova fase. Uma fase marcada pelo surgimento dos reis, pelas grandes transformações políticas da nação e pelo aparecimento de alguns dos personagens mais conhecidos de toda a Bíblia. Seria através de Samuel que o povo passaria da era dos juízes para a era dos reis. E essa mudança alteraria para sempre o destino de Israel. Mas antes de seguirmos para o próximo episódio, vale refletir sobre tudo que aprendemos hoje. A história dos juízes nos lembra que os maiores desafios nem sempre vêm dos inimigos que estão ao nosso redor. Muitas vezes, eles surgem das escolhas que fazemos diariamente. Ela também nos ensina que Deus frequentemente utiliza pessoas comuns para realizar coisas extraordinárias. Débora não parecia uma comandante militar. Gideão não se via como um herói. Sansão possuía falhas evidentes. Mesmo assim, todos tiveram papéis importantes em momentos decisivos da história. Talvez essa seja uma das mensagens mais poderosas deste capítulo. Grandes transformações nem sempre começam com pessoas que se consideram preparadas. Muitas vezes elas começam quando alguém decide dar o primeiro passo, mesmo sem enxergar todo o caminho à frente. E agora eu quero saber a sua opinião. Qual dos três personagens mais chamou sua atenção? Débora, Gideão ou Sansão? Qual história trouxe a lição mais marcante para você? Escreva sua resposta nos comentários, porque eu adoro acompanhar as reflexões de quem está viajando conosco por esta incrível jornada através da Bíblia. Se você gostou deste episódio, deixe seu like, inscreva-se no canal Deus IA e compartilhe este vídeo com alguém que também gosta de conhecer as grandes histórias das Escrituras. Isso ajuda o canal a continuar crescendo e permite que mais pessoas tenham acesso a este conteúdo. No próximo episódio, vamos conhecer a trajetória de Samuel, o último dos grandes juízes, o profeta que ungiu os primeiros reis de Israel e o homem que testemunhou o início de uma das fases mais importantes da história bíblica. E acredite, os acontecimentos que vêm pela frente são alguns dos mais fascinantes de toda a série. Até o próximo capítulo da História Completa da Bíblia.